Porque quando você entender que na sua limitação você ajuda a gente que está pior que você vai abrir essa boca de defunto. Primeira coisa que você vai tratar como inimigo, e tem que tratar essa coisa aqui, ó, chamada procrastinação. O que é procrastinar? A dica que eu te dou é que todos esses termos você saiba com clareza o que significa. O que precisamos de fazer em relação a inimigos? Precisamos conhecer o inimigo. Numa guerra, se eu tiver dois inimigos, eu tenho que escolher um para não ser. Aí você fala, como assim? Seguinte, se eu sou inimigo de alguém e encontro um inimigo do meu inimigo, eu tenho que escolher um dos dois para ser amigo. Olha que loucura, presta atenção. Anota o código, é um código do Sun Tzu, é um código de guerra. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se você não entender que o inimigo do seu inimigo é seu amigo, você vai ter duas pessoas contra você. Então, quando você achar alguém que é inimigo do outro, daquela coisa ou pessoa, né? Se você estiver numa guerra declarada, você tem que passar por lado de alguém que é inimigo do outro. Por quê? Vou explicar. Fernando Henrique Cardoso sempre foi inimigo do Lula, sim ou não? Inimigo, entre aspas, né? Inimigo. A vida inteira, Fernando fala mal do cara. Geraldo Alckmin, a vida inteira, inimigo do Lula. Foi a vida inteira, não foi? Já viu ele abraçando o Lula alguma vez? O que você viu nessa eleição? Um cara que ficou de um lado e o outro, que é sedutor, sabe código de guerra. O que ele fez? Ele abriu mão, né, de conseguir as coisas sozinho, pegou todos os inimigos do Bolsonaro e fez com que esses inimigos do Bolsonaro, que também era inimigo dele, passassem a ser amigo dele. Então vocês vão fazer um triângulo assim, ó. Por que você tem que entender com clareza essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Você tá nesse topo, você tem um inimigo de cá e aí aparece outro inimigo. Só que esse inimigo tá focado nesse, esse tá focado em você. E se você não juntar com esse aqui, você vai arrumar dois que vai arrumar pressão pro seu lado. Se você tiver vários inimigos e não entender essa teoria aqui de guerra, você vai encontrar no meio do caminho pessoas que de forma gratuita vão te atacar. O que você percebe aí que aconteceu na política e vai ficar bem claro para você? Na política, o Lula abriu mão de todos os inimigos, transformou todos em amigos e juntou a maior pressão que você já viu da história contra uma outra pessoa. E o Bolsonaro estava que jeito? Com políticos, quase ninguém do lado dele. Então, fala com a boca agora para você entender. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso só vale em guerra. Porque se de fato você não suporta inimigo. E ainda mais inimigo do outro. Só que é uma grande oportunidade de você conseguir vencer. Pablo, o que você está falando? Fala com a boca assim, ó. Defeito é um grande inimigo. Só que eu preciso dele. Só em guerra. Isso vai mudar a sua cabeça. Algumas coisas você não gosta de fazer. Vai ter que fazer no estado de quê? De guerra. Como é que faz com a procrastinação? Primeira coisa que você tem que entender de procrastinação, entender com clareza. Então, qual é o significado? Significado de procrastinação, a ladra da alma. Procrastinação, significado, a ladra da alma. Então você tem três esferas, seu corpo, sua alma e seu espírito. Quem é a procrastinação? Sua alma está sendo roubada pela esfera menos importante. Qual que é a esfera menos importante? Seu corpo. A alma é eterna, precisa ser redimida. Seu espírito é eterno e está pronto. E seu corpo está sendo treinado. Quem é o mais importante? O espírito. Segundo, a alma. Terceiro, o corpo. O que é procrastinar? É quando o corpo, que é menos importante, que é o que dura menos aqui na Terra, está roubando a alma. É um furto ou um roubo. Já sei o que é. O que eu preciso fazer para parar de procrastinar? Responde para mim vocês. O que eu preciso fazer para parar de procrastinar? Tem que fazer o quê? Primeiro saber o que é. Tem gente que não sabe o que é procrastinar. Procrastinar é quando você deixa um ladrão entrar na sua casa. Sempre tem a clareza do significado. Depois você vai fazer o segundo passo. Crie uma analogia para te assombrar se for um inimigo. Então o que é uma procrastinação? Deixar uma pessoa entrar dentro da minha casa e roubar minha casa e deixar dormir na minha cama. Você deixaria isso acontecer? Deixa assim. Quem ainda é ou até ontem era procrastinador? Levanta a mão. Dica para você parar de procrastinar. Algumas coisas precisam ser largadas, deixadas, canceladas, pausadas e foca só no que faz sentido. Quando você entender isso, a procrastinação vai diminuir, porque você está com uma vontade louca de fazer o quê? Fazer o tempo inteiro 1000 coisas e não precisa de fazer coisas para completar esse ciclo e subir o próximo nível. Então vamos resolver a procrastinação. Eu já sei, eu crio uma analogia, essa analogia se chama âncora. Vou anotar aqui as 3 coisas que vocês têm que fazer. Primeira, letra C, clareza. Já entendi com clareza? Clareza. Segundo, tenha clareza do significado. Segunda coisa que eu vou fazer, criar uma analogia. A analogia, e aí você pode escrever no seu caderno assim, ó, âncora. Vou escrever aqui para todo mundo depois chegar e entender, ó. Clareza.
Aqui, ó, âncora. O que é uma âncora? Uma âncora vai fazer você pegar um navio, bateu na ponte agora em Niterói. Esse navio soltou. Se ele tivesse ancorado e devidamente amarrado, ele não ia bater na ponte. O que é uma âncora? A âncora tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. Quando eu tenho uma âncora no navio, esse navio não sai de lá. Então tem âncoras do passado que você precisa erguer pra você continuar navegando. Mas tem coisas que você precisa da âncora, senão você passa do ponto. Então joga a âncora e aí você consegue parar em alto mar, você consegue parar em algum lugar, tá? Eu quando vou pescar, né, em rio, eu levo às vezes uma coisa bem pesada, um sorte de carro e amarro uma corda, paro no meio do rio, jogo até encostar no chão e amarro. E eu pesco do meio do rio com a âncora. Eu consigo estacionar, mesmo no rio, uma corredeira, eu consigo parar o barco. Então tem âncora positiva, é a intencional. Eu quero fazer isso. Então como que eu crio uma âncora? Lembra sempre de fazer uma analogia. Tá até com A aqui, ó. A âncora é um metaframe, é um quadro na sua cabeça para você sempre lembrar e falar assim, dá para resolver. Aí você lembra dessa história. Quer ver? Eu vou lembrar uma âncora que eu já te ensinei. Lembra que... Alguém lembra de uma analogia que eu fiz sobre uma senhora de 300 quilos que fica num prédio? Ela é a âncora de quê? Escassez. Que seja, vocês acabaram de lembrar pela âncora. Aí o que acontece? Você é dono do prédio. Eu vou chegar nela aí. Vou chegar na escassez, que é uma forma de você não prosperar. Você lembra da escassez. Aí eu te falo, o prédio é seu, você chega na portaria, ela já não deixa você entrar. Você vai subir no apartamento mais básico que está no primeiro andar, ela também fica te acompanhando. Ela fica o tempo inteiro olhando. Quando você vence ela sobe pro segundo andar e deixa você ficar no primeiro. Aí você sobe pro segundo, ela fica te atormentando. E qual que é o lance? Olha a âncora, tanto que é forte. Eu vou fazendo ela subir, ela vai perturbando em cada nova subida minha. Só que na hora que eu domino o andar, ela fala, eu vou subir pro próximo. Aí eu vou subindo, até chegar no terraço. E ela vai continuar atormentando lá, até que você empurra lá de cima. O final dela é triste, né? Não fica com dó não. Porque se ela não tiver um final triste, você vai ter uma vida inteira triste. Ela vai sempre te controlar. É uma senhora de 300 quilos. Você sabe por que ela invadiu o prédio? Porque você não cuida. Como você não cuida do prédio, o que ela faz? Ela fala, deixa que eu cuido. Aí ela entrou sem autorização porque você era improdutivo. Acabei de falar âncora. Procrastinação. Procrastinação